Caro estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. Nesta aula, nós vamos ver o conceito de divisibilidade nos números inteiros. Esse conceito de divisibilidade, a definição do mesmo é a seguinte: dizemos que o inteiro A é divisor do inteiro B e denotamos por este símbolo aqui, A barra B, quando existe um inteiro C, tal que C vezes o número A é igual ao número B. Veja, nós não podemos confundir as notações. Quando nós escrevemos A barra B, essa barrinha vertical, nós estamos dizendo que A é divisor de B. Não confunda com a barra que nós usamos, às vezes, para representar frações. Por exemplo, A dividido por B. Uma barra um pouco inclinada, dessa segunda forma, é a barra da divisão, ou seja, isso daqui é a fração A sobre B. Mas, retornando a esse conceito de divisibilidade, nós podemos reescrevê-lo da seguinte forma. Acompanhando esse quadrinho rosa, nós temos o seguinte, que A divide B, C e somente C é o significado desse símbolo com duas pontas, existe, esse E virado ao contrário significa existe, um número C pertencente aos inteiros, ou seja, existe um número inteiro, de tal forma que esse número inteiro multiplicado por A resulte no número B. Se acontecer isso, dizemos que A é divisor de B, ou em outras palavras, que B é divisível por A. Vejamos alguns exemplos, que nos exemplos nós conseguimos acompanhar melhor. Veja, o 2, ele divide o número 12. Por quê? Porque 6 vezes 2 é igual a 12. Deve sempre existir um número que multiplica o número à esquerda da barra e o resultado deu o número direito da barra. Perceba? Olhe só o segundo exemplo. 3 divide menos 18. Por quê? Porque menos 6 vezes 3 é igual a menos 18, certo? O número que divide está ao lado esquerdo e o número que está sendo dividido, entre aspas, fica do lado direito, certo? Nosso terceiro exemplo. Veja que menos 5 divide 20. Por quê? Porque menos 4 vezes menos 5 é igual a 20. Está conseguindo acompanhar o padrão? Veja agora o nosso quarto exemplo. Menos 2 divide menos 14. Por quê? Porque 7 vezes menos 2 é igual a menos 14. Ok? Então, nós precisamos exibir um número de forma que esse número multiplicado o A resulte no número B. Esse é o conceito de divisibilidade. Veja este quinto exemplo aqui. 4 divide 0. 4 divide 0 porque, olha só, 0 vezes 4 é igual a 0. Então, no nosso caso aqui, o C, o número que está sendo exibido, é o próprio 0, certo? 4 divide 0, porque eu preciso exibir um número que multiplicado por 4 dê 0. Quem é esse número? O próprio 0, nesse caso. Bom, quando A é divisor de B, nós dizemos que B é divisível por A. Ou nós também podemos dizer que B é múltiplo de A. O que acontece? Nós representamos o conjunto dos divisores de um número por D de A. E nós representamos o conjunto dos múltiplos
de um número A por m de A. Por exemplo, os divisores de 2 são 1, menos 1, 2 e menos 2. São todos os números que dividem 2. Já os múltiplos de 2 são 0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6. Na sequência, viria mais ou menos 8, mais ou menos 10 e assim por diante. São os múltiplos, são os números que são o resultado de uma multiplicação por 2. Olha um próximo exemplo. Os divisores de menos 3. 1, menos 1, 3 e menos 3. São todos os números que dividem o menos 3. E os múltiplos de menos 3? 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9. Na sequência, viria o mais ou menos 12. E assim por diante. São os múltiplos de menos 3. Então, não confunda. O conjunto dos divisores de um número é d, entre parênteses, o número aí em questão. E o conjunto dos múltiplos de um número é m, entre parênteses, e o número em questão dentro dos parênteses. Falando agora sobre os números primos, nós dizemos o seguinte, que o número inteiro p, ele é primo quando esse número inteiro p, ele é diferente de 1, esse número inteiro p é diferente de menos 1, e esse número inteiro p é diferente de 0, ele não pode ser nenhum desses três números, e os divisores desse número são exatamente 4. 1, menos 1, o número e menos o número em questão, certo? Alguns exemplos de números primos são o 2, menos 2, 3, menos 3, 5, menos 5, 7, menos 7 e dentre outros. Estes são exemplos de números primos. Por que, por exemplo, que o número 4 ele não é um número primo? Veja, vamos colocar aqui o conjunto dos divisores do número 4. Vamos elencar os números que dividem o 4. Bom, o número 1 divide o 4. 4 dividido por 1 dá 4. O número menos 1 divide o número 4. 4 dividido por menos 1 é menos 4, certo? O número 2 divide o 4. 4 dividido por 2 é 2. O número menos 2 divide o 4. 4 dividido por menos 2 é menos 2. O próprio 4 divide o 4. 4 dividido por 4 é 1. E o menos 4 também divide o 4. 4 dividido por menos 4 é menos 1. Ou seja, além dele ter o 1, o menos 1, o 4 e o menos 4 como divisores, ele tem também outros divisores aqui. O número 2 e o número menos 2, certo? Para ele ser o número primo, ele deveria ter apenas 4 divisores, que são esses que eu apontei com as flechinhas em azul. Mas ele não é um número primo, ele tem mais divisores, ele tem esses divisores que eu apontei com uma setinha vermelha, certo? Ele tem 6 divisores, e por isso ele não é um número primo. O número primo tem exatamente 4 divisores, e não pode ser o 1, o menos 1, o números que não são primos. O mais ou menos 1 não são primos e o 0 também não é um número primo. Bom, eu espero que você tenha conseguido acompanhar bem. Em caso de dúvidas, não deixe de conversar com os tutores. Um grande abraço e até a próxima aula.